A política é uma das coisas menos racionais que existem na vida, talvez abaixo do futebol. É a arena da violência institucionalizada. Eu sempre falo, as pessoas são cheias de opiniões e vazias de conhecimento. Uma minoria de pessoas lê de fato. Qualquer monopólio coercitivo é super negativo e prejudicial. Entre o monopólio total e a polarização, prefiro de longe a polarização, com todos os efeitos negativos que isso tem. A gente ainda consegue ver um Brasil com uma política, vamos dizer assim, mais organizada, com bons resultados? Não. E está começando mais um episódio do Aurum Podcast. De novo, ao meu lado, Felipe Penoni. E ao meu lado, Henrique Stuart. E antes da gente apresentar o convidado de hoje, vamos falar do nosso querido patrocinador, a Minimal Club. Estamos aqui hoje com a Minimal Club para você aí, ó, jovem ou você experiente aí do mercado, que já não aguenta mais escolher qual roupa você vai pra festa, qual roupa você vai trabalhar. Minimal Club veio para te ajudar, camisas minimalistas aí, preta, branca, bem básica, algodão egípcio. Que ele não amarrota muito assim. Não amarrota. Não desbota. Na hora que você lava várias vezes, não vai encolher, não vai alargar. Fenomenal, qualidade muito boa. Minimal Club, a gente tem um cupom AURUM20 pra você aí que tá a fim de comprar. 20% de desconto. Eu estou usando a camisa da Minimal hoje. É muito boa. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Adriano Janturco. Tudo bem, Janturco? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É isso aí. Janturco, pessoal, para você que não sabe, cientista político, ele é coordenador de relações internacionais lá no IBMEC, que é a minha faculdade, onde o Stuart se formou. E estamos aqui para também te dar um presente da Minimal Club, para você usar aí no seu dia a dia, para você... Eu acho que você também, dá pra ver que você gosta muito de ser um cara mais estiloso. Mas o dia que você tiver a fim de vestir uma camisa mais básica, vai te ajudar bastante. Obrigado. Janturco, é um prazer te ter aqui. Já tive a oportunidade de bater um papo com vocês algumas vezes aí na internet. Hoje a gente vai fazer um papo para falar um pouco do que você faz, né? Você é italiano, você veio pro Brasil e como que foi essa história de virar coordenador de curso aqui no IBMEC, essa vida acadêmica? Você sempre teve vontade de fazer isso? Onde você se formou? Qual foi o curso que você se formou? Bom, então vamos começar lá do começo mesmo, de longe. Deu no começo. Inicialmente mesmo não tinha pretensões acadêmicas. Eu sou o primeiro a ter me formado na minha família, nem sabia bem o que era a universidade. Ainda menos então a carreira acadêmica, a docência. Quando eu era jovem eu queria ser jornalista, na verdade. Durante a universidade, aí os professores me sugeriram, me indicaram para fazer mestrado, doutorado. Nem sabia o que era na época, me lembro, fiquei com vergonha, até fingi que, mestrado e tal. E fui procurar online do que se tratava. E gostei e fui nessa carreira. Fiz algumas experiências como jornalista, estágio e tudo, mas depois preferi a carreira acadêmica. Então comecei lá na Itália. Depois estudei em Roma, depois o mestrado em Turim e o doutorado em Gênova. E vim para cá. No começo não trabalhava obviamente no IBMEC, vim por minha mulher. Então comecei, nem achava que ia dar para continuar a carreira acadêmica aqui, na verdade. Achava que talvez tinha que mudar totalmente de área. Mas tentei, obviamente, fui para todas as privadas de BH, comecei em algumas universidades mais baratas, que focam numa prateleira inferior, etc. E trabalhei lá por algum tempo, brevemente, depois, quase no começo, fui para o IBMEC, comecei com uma disciplina. Gradualmente, cada semestre aumentei o número de disciplinas e agora em abril mesmo faço 10 anos de IBMEC. Coordenação, então acho que foi este processo natural e gradual de uma certa forma, O coordenador saiu, na época foi para outra cidade, me propus. E qual que é a ideia central assim, do curso de Relações Internacionais, para quem não sabe, para quem às vezes escuta muito esse nome na escola e tal, mas nunca chegou a pesquisar a respeito? Os cursos de RI, no geral, são mais focados nas questões políticas, de geopolítica, relações internacionais e mais voltados para o público, o nosso... Por uma série de motivos, até pelo fato do IBMEC ser uma escola de negócios e ter isso no DNA, e por nós acreditar que isso melhore a empregabilidade dos alunos, foca mais, em comparação aos demais, nos negócios internacionais. Nós temos mais disciplinas de comércio exterior, logística internacional, finanças internacionais, marketing internacional. Então, foca nas duas coisas, garantindo mais empregabilidade nisso. Então, nossos alunos trabalham tanto no público quanto no privado, nossos egressos. E o que
na prática, assim, faz um cientista político? No dia a dia, quais são as funções que uma pessoa assim pode exercer? Cientista político tem várias funções possíveis, ele pode trabalhar, geralmente são professores, né? Então, a docência e junto com isso, paralelamente, podem ter outras atividades de pesquisa, atividade de consultoria, ou muitas vezes, isso no mundo inteiro, cientistas políticos trabalham em ONGs ou organizações basicamente de lobismo, de relações públicas e governamentais, chamadas, ou dentro do Estado, dentro do governo, etc. Então, alguns concursados, outros por chamada, por indicação, mas essencialmente o trabalho do cientista político é analisar a política. E aí, obviamente, há diferentes focos e especialidades. Há quem foca nas questões mais domésticas, eleitorais, ou de atividade legislativa, processo legislativo. Há quem foca mais em questões internacionais, de regime change, de mudanças de regime, ou até indo para as relações internacionais, que são uma sub-área da ciência política, e indo até para questões de geopolítica, questões militares, etc. E, tipo, você, aí no início, você até comentou que quando você estava lá na faculdade, quando você era mais novo, você não sabia muito bem o que era um doutorado, um mestrado, e você fingia, às vezes, não, eu conheço e tal. E a gente vê isso acontecendo muito aqui no Brasil, principalmente relacionado à política, né? A gente vê muita gente que às vezes não estuda, não acompanha, mas essa pessoa tem ali a necessidade de falar que sabe de política. Parece que é uma obrigação. Todo cidadão tem que saber e tem que saber opinar e tem que... O que você acha disso? Você acha que realmente é uma obrigação ou isso só prejudica, na verdade, principalmente hoje com o avanço da comunicação, que todo mundo consegue expor, tem a liberdade, né, de expressar o que quiser na internet, tem esse lance de você poder influenciar outras pessoas a pensar que nem você? Primeiro só um detalhe, não é que eu fingi assim, também fiz muitas besteiras, etc. na vida, mas quando o professor me sugeriu, me indicou para o mestrado, eu falei, não quis assim passar essa vergonha, mas... Isso diria, as pessoas falar sobre política sem saber, não diria que é do Brasil, não é jabuticaba, é do mundo inteiro. É normal, eu sempre falo, as pessoas são cheias de opiniões e vazias de conhecimento em política. Não só. Por quê? Porque a política toca a todos nós, de fato. Isso é auto-evidente, certo? Então as pessoas falam de política como falam de futebol, como falam de medicina, de doenças quando estão doentes, como agora todo mundo virou especialista de imunologia e doenças contagiosas. E agora, recentemente, todo mundo virou expert de geopolítica e questões militares com a guerra na Ucrânia. Então, quando as pessoas são tocadas por algo, eles falam disso. E, obviamente, liberdade de expressão total. Cada um pode expressar o que quiser. E assim, deve ser muito... Eu, pelo menos, vejo na internet, às vezes, umas pessoas que realmente entendem, sabem o que estão falando e são contestadas por aqueles que não necessariamente, às vezes, nunca nem abriram um livro para estudar, nunca nem abriram um portal de notícias para acompanhar. Inclusive, eu que estou nesse mercado de marketing digital, que eu falo de internet, recentemente deu um caso aí de um menino que estourou, ficou muito famoso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que ficou famoso no TikTok, e a galera começou a questionar a maneira que o empresário dele estava lidando ali com a situação. E pessoas que não sabem do que estão falando. E eu, na hora que eu percebi, bati o olho e vi a maneira que estavam criticando o empresário, eu falei, galera, não é bem assim. O empresário dele está certo. Dei o meu ponto de vista, com dados, com informações que realmente são verdadeiras. E mesmo assim, vem aquelas pessoas que nunca nem colocaram a mão na massa ali e não entendem direito como que o mercado digital funciona. E vieram opinar ainda, me xingar, me abordar de uma forma não muito educada e aquele hate, aqueles comentários. E isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Como é que fica a cabeça de uma pessoa que é tipo especialista como você, uma pessoa que entende, que estuda há anos? Eu acho que é normal, as pessoas tendem a julgar, algumas pessoas mais, outras menos. Então, o julgamento é possível, especialmente um julgamento moral, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem ter estudado. Entender e reconhecer que você não entende do assunto e não deveria falar, não poderia, assim, é melhor talvez se abster, né? É um passo bem complicado e às vezes machuca um pouco o ego. Uhum. Agora, assim, como fica para quem, se eu entendi a pergunta assim, quem estudou política, ciência política e o tiozão que quer dar a opinião dele e se acha no mesmo nível.
Partindo da premissa, repito, que é liberdade de expressão total, cada um fala o que quiser e mesmo os não especialistas podem falar de qualquer assunto, a meu ver. É um pouco um desafio, pode ser encarado de forma negativa, pode incomodar de vez em quando, mas é um desafio das pessoas, dos especialistas em cada área entender que cabe a eles fazer entender que eles são especialistas, eles sabem mais. Isso vale não só para cientistas políticos, mas para economistas, para médicos, né? Para advogados, etc. Todo mundo gosta de opinar sobre coisas que não sabe. Claro que você nunca vai conseguir que todo mundo reconheça essa especialidade, etc. No debate público, as pessoas gostam, mesmo se eles sabem, são conscientes disso, eles vão continuar a conversar, vão continuar a opinar. Não vejo de forma assim, a última das hipóteses, na minha ver, seria a censura. Isso não existe. Não é porque o cara não estudou que não deveria. Eu quero esperar que essas pessoas, TikTokers, que você falou, que talvez não são especialistas, mas falam de temas que não conhecem, que sejam só a porta de entrada para. Que às vezes alguém começa escutando ele e depois vai para níveis superiores. Perfeito. Então, dessa forma, poderia ser algo positivo. Tem cientistas políticos no Brasil, por exemplo, ou pessoas que assim, não sei se tem uma formação desse tipo, mas assim, pessoas que que atuam como cientistas políticos, se dizem de cientistas políticos, vendem produtos desse tipo, que às vezes dentro do círculo dos especialistas incomodam, se fala muito mal, é um conteúdo muito raso, etc. E tem mais seguidores que eu, vende mais cursos que eu, etc. e tal. Entendo, pode incomodar também, mas repito, de uma certa forma está gerando interesse para a nossa área. Cabe a nós depois captar essas pessoas que começaram neste nível para depois, olha que existe algo um pouco mais profundo. Isso rola muito também, até no mercado de investimentos, né? Tem muita gente que fica vendendo promessa falsa e por aí vai, iludindo mesmo a galera, falando rentabilidades que a pessoa nunca vai conseguir. E eu sei que vende muito mais curso que eu, por exemplo. Então as pessoas muitas vezes querem escutar o que elas querem escutar, elas vão atrás só daquilo que é mais confortável para elas. O caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil. A gente vê isso muito na internet, né? Tipo, e às vezes essas pessoas acabam dando uma manchada no nosso nicho e acha que todo mundo que fala, por exemplo, de investimentos ou todo mundo que fala de ciência política, por ter um ali que não é uma boa figura para o mercado, né? Acha que todo mundo é que nem ele, que nem esse mau exemplo. E aí na internet a gente vê muito também essa questão, parece estar intensificando ainda mais recentemente a questão da polarização, né? Então as pessoas seguem só quem elas querem acompanhar, só quem elas concordam, não estão abertas para o debate, consequentemente não conseguem nem enxergar o outro lado da moeda para saber os pontos positivos e negativos também daquela outra opinião. Então a gente está chegando em eleição agora também, tem Lula, Bolsonaro, essa polarização está aumentando cada vez mais. Você acha que, de alguma forma, essa polarização pode trazer resultados positivos? Ou isso é só negativo porque não abre espaço para esse debate? Interessante, olha. Antes de mais que falar das consequências positivas e negativas, o que eu quero deixar claro é que a polarização é normal e natural. É previsível, era previsível, foi previsto e não é, obviamente, gerada pela tecnologia. A tecnologia possibilita. É a tendência do ser humano. Quero dizer que está na natureza humana as pessoas se agrupar com similares, que nós gostamos ou não. Além do julgamento de valor, as pessoas não gostam de se agrupar com diferentes, é média. Tá? Além do que as pessoas falam, né? De fato, as pessoas tendem a se agrupar com similares. Então, por religião, por crença política, por torcida de futebol, por interesses, etc. Por identidades múltiplas. Isso é da natureza humana, cross-country, na história, etc. Então, online, você possibilita isso. Concretamente, indo para a polarização política. O que aconteceu? Obviamente, estou resumindo, né? O debate público no Brasil era totalmente dominado, não pouco, totalmente dominado, 100%, monopólio total, hegemonia completa pela esquerda radical. Com a internet, o que aconteceu? Que a direita, os conservadores, etc., que antes eram isolados e espalhados e isolados, acharam nichos, se encontraram, possibilitou o encontro. Fóruns, sites, grupos, WhatsApp, depois, etc. Começou com Orkut e depois, etc. Então, acharam os próprios similares e começam a conversar, etc. Então, mas é uma tendência natural. Então, eu entendo que o ideal
seria o diálogo racional, civilizado, com todas as vertentes do pensamento político, etc. Mas isso é exatamente o ideal. Isso não existe. A tendência é exatamente o contrário. Então, se o ideal é este, seria fantástico. Mas visto que o mundo real antes era monopólio total, entre o monopólio total e a polarização, prefiro de longe a polarização, com todos os efeitos negativos que isso tem. O monopólio, o monólogo, a hegemonia é muito mais perigosa. Pode ser mais silenciosa, menos barulhenta, mas as consequências me parecem mais negativas. Agora, repito, é claro que o ideal seria aquele lá. Cabe a quem quer estar no debate público tentar incentivar. E, tipo, a gente tá numa fase que a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, né? A gente tem ali o Brasil muito dividido e dois extremos, né? E como que isso implica daqui até a chegada das eleições e pós-eleição, frente a tantas mudanças que podem ocorrer, frente a diferentes partidos que podem entrar no poder? Olha, a política é a arena da violência institucionalizada. Então, outro dia eu estava dando uma entrevista para um jornalista que mas agora que nós entramos no ano eleitoral e deveria ter diálogo, etc., não é negativo tudo isso? Eu falei, mas daí é o contrário. O ano eleitoral, de novo, porque as pessoas partem do ideal, não do mundo real. E esta é, ao contrário, a impostação realista, a impostação da ciência política, ou pelo menos da minha vertente. A política é a arena da violência institucionalizada. Para evitar violência física, força, o uso da força ser mais violenta, acaba se gerando o sistema político. O ano eleitoral, as eleições, é o momento de maior acirramento da política e da violência. É o momento no qual todo mundo briga sobre política. É quando os parentes brigam e estragam a ceia do Natal, o jantar, etc. Os amigos, as amizades acabam, os namoros acabam, os candidatos se xingam. Mais você chega próximo da data das eleições e mais a tensão aumenta, na verdade. Eles têm que se xingar, inclusive, para tentar ganhar votos. Sempre foi assim, Claro. esse xingamento? Sempre foi assim. A gente vê hoje, tudo é compartilhado, né? Então, assim, a gente vê na internet, Exato. minha avó brigou com meu irmão. Exato. Na verdade, podemos dizer o contrário, que antigamente, aí depende do arco temporal que você está analisando. Antigamente, mas sei lá, 40 anos atrás. Não, um arco temporal maior de séculos, a política era muito mais violenta. Gradualmente foi se civilizando, se pacificando. Até pelo simples fato de ter uma exposição, primeiro na rádio, depois na TV, hoje online, etc. Isso acaba pacificando as relações, em comparação à natureza primitiva da política. Os outros animais, para definir quem vai mandar, usam a força bruta. Nós utilizamos a retórica. Substituímos o uso da força com a retórica, com a fala, com as eleições. Então isso é normal. É que agora talvez apareça mais e envolve mais pessoas, o grande público, todo mundo. Em lugar de ficar isolado na arena política, da elite política, até nós aqui debatemos e pode duas pessoas brigar, etc. tal, porque se identificam com um lado e com o outro. Neste sentido, a meu ver, tem a consequência mais negativa possível. Que enquanto isso fica isolado na arena política e briga entre eles, mais ou menos, para mim tá de bom tamanho, assim, sempre foi, tudo bem. Quando isso contagia, polui a sociedade, e olha a loucura. Se que eles estão lá brigando para o poder, e então brigam e se xingam, faz até sentido, compreensível. Nós, governados, obedientes, subjugados a eles, que temos que brigar para que o X e Y tem que ganhar, síndrome de Estocolmo total, não faz o menor sentido. E muitas vezes brigando também por um político de estimação, né? A pessoa nem sabe tudo que está acontecendo, não acompanha a política, não sabe nada. Inclusive naquele debate de que a pessoa fica dando opinião na internet sem saber de fato o que acontece. E pensando nisso também, as pessoas votam sem conhecer política, sem conhecer os candidatos. O voto deveria ser obrigatório? Mas te explico por quê. E te respondo depois. De novo, eu entendo que o ideal seria as pessoas entenderem de política, estudar ciência política, direito, história, economia, e as pessoas votar com mais conhecimento. Mas não é o real. Vou fazer um exemplo. Situação. Vocês estão no bar e tem uma mesa com vários amigos, etc. Um de seus amigos briga com outro cara na outra mesa porque, não sei, alguém jogou a cerveja na cara dele, olharam a menina, uma briga boba. Vocês nem viram o motivo da briga. Os dois partem para socos na cara. Vocês vão brigar com o amigo e defender o amigo?
do lado dele, sem nem saber por quê, por como, quem está certo e quem está errado. É o ser humano. É isso, nós somos tribais. Nós vamos com a nossa turma, com o macho alfa, o líder, etc. Então, infelizmente, não é, poderia ter um modelo melhor, eu sei, mas não é realista. Teve um caso que aconteceu recentemente, um outro exemplo, que Os dois, desculpa, quer dizer, e os dois grupos, né, do outro lado também. E os dois grupos acabam brigando, a briga vira uma briga generalizada. E o motivo não importa, na verdade. Quem está certo ou quem está errado não importa. O que importa é que você defende seu amigo e eles defendem o amigo deles. E a política é isso, é torcida de futebol. A política é uma das coisas menos racionais que existem na vida. Talvez abaixo do futebol. Não, inclusive eu vou falar um negócio de futebol, porque recentemente um jornalista francês fez uma reportagem falando que o Neymar chegou no treino bêbado, mas sem provas. Não tinha vídeos falando, nem foto, nada. O cara simplesmente fez uma matéria em um jornal lá que é muito conhecido. E aí, a conclusão disso tudo. Se ele chegou bêbado ou não, na cabeça de muitas pessoas, ele chegou. E às vezes ele não chegou bêbado. Mas na cabeça de algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que adoram, por exemplo, criticar o Neymar. E também do outro lado tem aquelas pessoas que falam, não, o Neymar é responsável, o Neymar não faria uma coisa dessa. E vira essa briga, sem nem saber o que aconteceu no final. Exatamente. E aí tem alguém que se... tipo assim, no caso, quem se prejudica nessa situação mais é o Neymar. Nessa situação do bar, quem se prejudica mais, às vezes, é o cara que vai morrer na porrada. Às vezes são os outros que têm nada a ver com isso, coitados. Que é isso, é a metáfora da política. Porque quem se prejudica com esta briga somos nós, pessoas comuns, que não queremos nada demais, que só queremos que não atrapalhem, que deixem nossa família, nossos negócios em paz. E estamos aqui no meio do tiroteio. E, levando garrafada na cara. E a economia vai mal por culpa deles, etc. Leva a crise e o negócio, a sua empresa fecha e você perde o emprego, é isso. Inclusive, só pegando esse gancho que ele acabou de dar, qual que é o impacto real, assim, da política nos negócios? Como que quem está lá no poder pode influenciar o negócio ali de um empreendedor que está assistindo a gente, por exemplo? Muito grande, porque mais que o impacto sucessivo, todo o arcabouço jurídico, legal, político, já parte de um desenho institucional político. Então, o sistema jurídico, ainda mais num país de civil law, de lei positiva, positivizada, é, em sua essência, político. Então, você já age, abre empresa, fecha empresa, contrata pessoas, fecha contratos, já dentro de um desenho institucional jurídico desenhado por interesses políticos. Então, tudo é direcionado pela política. O impacto é muito grande. Concretamente, se países onde, por exemplo, tem uma maior insegurança jurídica, uma maior arbitrariedade, maior corrupção, maior intervencionismo, tem consequências nos negócios, em média, mais fortes e piores. O número de empresas que abrem e fecham em continuação é maior, a rotatividade, o número de, por exemplo, de processos trabalhistas é maior. Então, e isso no micro, cada empresa, que significa no macro, uma situação econômica menos boa de como poderia ser. Entendi. E frente a esses problemas econômicos, crises... Você tá com quantos anos mesmo? Tô com 23. 23, eu tô com 22. A gente ainda consegue ver um Brasil com uma política, vamos dizer assim, mais organizada, com bons resultados? Não. É isso. Olha, cada país é mais ou menos o que é. Porque muita gente fala, Brasil vai virar Suíça, por exemplo. Será que dá ainda? Daqui 4 anos? Sim. As pessoas falam isso porque desejam isso. E é super legítimo, evidentemente. Todo mundo deseja isso. Óbvio. Ok. Agora, desejar uma coisa, acreditar de verdade nisso é outra coisa, né? O que eu sempre falo, olha... Se tiver um jogo não sei, um time local de qualquer, não sei, da Bolívia, contra o Barcelona ou Real Madrid, e você for daquela cidade do interior da Bolívia, etc., você vai torcer, vamos ganhar, vamos ganhar. Mas você vai apostar dinheiro que vai ganhar? É muito improvável, certo? Então, assim, uma coisa é o ideal, a esperança, outra coisa é a previsão. Não prevejo isso. Ok? Por quê? Porque, por vários motivos.
Existe na economia institucionalista existe um conceito que é o dependency path, ou seja, que nós somos dependentes do passado. Não totalmente, não é determinístico, mas o passado influencia, o passado te prende mais ou menos, né? As janelas de oportunidades que você tem, que um país tem, um sistema qualquer, não só um país tem, não são infinitas, são mais ou menos influenciadas, determinadas pelo passado. Então não é fácil mudar do dia para a noite. As mudanças são mais graduais, você vai falar, no arco temporal maior de algumas décadas, ok. As coisas mudam. Basta pensar que 30 anos atrás era ditadura. Então já melhorou nesse sentido, pelo menos a meu ver. Tem alguns nostálgicos, né? Mas ok. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, então, assim, nesse sentido, algumas coisas melhoraram. Mas são também mudanças globais, né? Na América Latina, as ditaduras, de forma geral, diminuíram dos anos 80, 90 até hoje. Ao mesmo tempo, por exemplo, se alguém se iludia com a Lava Jato, né, que isso ia limpar o país, varrer a elite política, etc., foi ilusão mesmo. Eu avisei, acho que em 2016, não me lembro, já falava nas entrevistas, por sorte até escrevi, olha, a Lava Jato não vai limpar, varrer o país. Por quê? Porque a elite política, por quanto fosse um desejo geral e legítimo, a elite política vai responder a isso, vai reagir. Se alguém acha que você dá socos no cara, coloca o cara no canto e o cara não reage, não é só iludido, é ingênuo mesmo. É ingênuo. Então não vai, eles vão reagir. E no longo prazo, geralmente a elite política ganha, vence. Por quê? Porque tem a caneta na mão. A faca está na mão deles. Então são eles que decidem a longo prazo. E você está vendo como, gradualmente, eles foram abalando a Lava Jato. E da mesma forma que você acha que assim, a previsão, o cenário base é não virar uma Suíça, tem risco da gente, por exemplo, virar uma Argentina, uma Venezuela, ou só ficar nesse pêndulo, vai lá, mas não vai, vai e não vai? Exato. Então, assim, possível. Todos os cenários são possíveis. Prováveis, eu especificamente acho que não. Nem Suíça, nem Somália, né? A Argentina já é mais próximo. Ficar sempre ali nesse meio termo. Fica mais ou menos por aí. Tem poucos países que têm assim, a normalidade é os países ficarem por aí. Alguns países têm uma ascendência assim, para se melhoram e alguns outros pioram, mas são pontos fora da curva. Historicamente falando, nas últimas décadas, quais são os países que melhoraram muito, pioraram muito? Coreia do Sul melhorou muito em vários indicadores, mas especialmente vamos pegar renda per capita. Okay? Alguns países cresceram. Estônia, alguns países. Alguns outros países caíram ou caíram relativamente aos demais, certo? Que entra em processo de golpes, de revolução, de guerra civil, etc. Eu não vejo este cenário de golpe, guerra civil e revolução no Brasil. O que eu vejo é uma economia desordenada, com fortes interferências, a política com muita interferência e instabilidade política, sem reformas estruturais, interesses privados e tudo me indica que vai ficar por aí. Porque muita gente tem esse discurso, né? Se o Lula voltar agora em 2022, a situação no Brasil vai ser catastrófica, né? Esquerda no poder, a gente vai seguir o caminho da Venezuela. Então, você acha que isso não deve acontecer por conta, porque não é o Lula que toma as decisões no Brasil. Tem todo um congresso por trás, as decisões estão ali, por exemplo, no legislativo. Acontecem oscilações de curto prazo, certo? Pode até ser. Então, assim, repito, não tenho como cravar a previsão, não, certeza absoluta não vai acontecer. Possível. Acho que não obstante acho que seria um cenário negativo, mas tanto assim, acho que não. Exatamente. Porque não é só uma pessoa que decide, e não é só porque Lula ou não é Lula. Não sei nem se Lula quer aquele cenário. Eu, particularmente, acho que não. Fundamentalmente, porque me parece mais um pragmático que um ideológico. Mas exatamente, pelo fato do país ser grande, as decisões serem mais diluídas, difusas, etc., ter uma série de interesses, etc., é possível, mas acredito que seja improvável. Agora, não significa que não possa ir naquela direção, claro, ok? Mas assim, o que você vê historicamente e em todos os países do mundo é que a liderança política, no longo prazo, é irrelevante. Tenha um partido de direita ou de esquerda, os países crescem ou decrescem ou não crescem, independentemente da mudança política.
como dizer, as tendências são maiores de mais anos e independem da liderança do partido de ser de esquerda ou de direita. Às vezes são até questões globais, por exemplo. E você acha, só para finalizar esse assunto, você acha que então isso é por conta da iniciativa privada, que o que vai mover o país ali no longo prazo são os empreendedores, é quem está construindo negócio, gerando emprego? Também, mas não só. Política. Por exemplo, muitos sabem que o Brasil cresceu durante a época PT, em grande parte, se não quase exclusivamente, graças ao motor e à locomotiva chinesa e ao PIB mundial que cresceu. Então, quer dizer, mais ou menos, qualquer governante tivesse tido, mais ou menos teria tido aquela tendência. Isso é interessante, né? Porque, assim, eu não tinha, por exemplo, esse dado, não sabia. Porque a gente vê muitas pessoas falando, o governo do Lula foi sensacional, foi o melhor governo. Então, isso foi fatores externos que incentivaram no que realmente os resultados que o Brasil teve durante o governo Lula. Também, não só, né? Mas o Brasil cresceu muito, mas cresceu menos que a média mundial naquela época. Entendi. Então, em parte, tem um efeito free riding, vai, né, por inércia. Efeito manada, né? Exatamente. E, assim, a gente vê todo esse cenário de guerra agora, Ucrânia, e, assim, eu juro que faz uma semana que não tá aqui, pelo menos nas minhas redes sociais, né? É até perigoso eu falar isso, porque a gente vive numa bolha e a gente consome aquilo que o Instagram, o Facebook, o YouTube quer que a gente consuma. Mas eu lembro que, sei lá, 2 semanas atrás, só se falava disso. Hoje em dia, nessa última semana, eu acho que eu vi uma notícia ou outra. Como que tá a atual situação lá? Tem ainda riscos de ter uma terceira guerra mundial ou nunca existiu esse risco de ter essa terceira guerra mundial? E só o disclaimer que a gente está gravando no dia 25 de março. Não sei exatamente que dia vai pro ar. Deixar isso claro. Dia 25 de março. Às 8h49 da manhã. Que 9h30 acontece alguma coisa. Exato. E eu não olhei as notícias faz já uma meia hora, né? Isso realmente faz muita diferença? O fato Pode, de não... às vezes aconteceu. Meia hora aconteceu alguma coisa. Tá acabando e a gente aqui gravando um podcast. Já colocaram veneno no café de Putin, quem sabe? Ou de Zelensky. Olha, de novo, possível. Provável, diria que é improvável. Por uma série de motivos. Uma das leis férreas das relações internacionais é que não se entra em conflito com potências que têm armas nucleares. Então ninguém tem o interesse de uma escalation militar até o ponto de usar armas nucleares com a Rússia. Então duvido que os Estados Unidos e a OTAN entrem em um conflito direto com a Rússia por isso. Então, mas assim, que existe a possibilidade, existe. Já alguns outros países já foram tocados pela guerra, tá? Então, já, de uma certa medida, já é uma guerra mundial. Em que sentido? Já teve aviões de outros países abatidos, já teve marinheiros de outros países mortos, drones, armas que a Europa e outros países estão mandando para a Ucrânia, drones da Turquia. Então, já um envolvimento, mesmo se mais leve, de outros países, já tem. Só que ainda isso não chega a este perigo de uma terceira guerra mundial. Porque é possível também ainda que se Putin for colocado num cantinho e não tiver alternativa, é possível que ele jogue a carta final das bombas atômicas, né? Como já aconteceu também no passado, quando inclusive o Japão já estava vencido, sem nenhuma necessidade militar do uso da bomba atômica. Então, possível. Eu acho que não, porque, repito, não há interesse nessa escalation. A verdade qual é? Que todos nós estamos simpatizando com a Ucrânia porque são os agredidos, né? As vítimas, e toda a mídia está simpatizando com a Ucrânia, grosso modo, no Ocidente, é basicamente isso. Mas a verdade é que o Ocidente está disposto, e deixou isso já muito claro, a deixar a Ucrânia sozinha, por própria conta. E duvido que a Ucrânia consiga vencer esta batalha, esta guerra. Então a verdade é essa, a verdade é que o Ocidente não está disposto a lutar, certo ou errado que seja, né? Não está disposto a lutar essa guerra, a Ucrânia já foi. Agora, o que vai se determinar é o tamanho da derrota, né? Se vai a Crimeia, se vai as 2 províncias autônomas também, se vai entrar na OTAN ou na União Europeia, já sinalizaram que não, mas não me parece que alguém vai entrar lá e vai...
E assim, você falou do negócio da a bomba nuclear em si. Foi só um insight que eu tive aqui agora. Você acha que a bomba nuclear, ela pode, por mais que gere esse terror, né, esse pesadelo de o mundo vai acabar, ela é uma arma contra a própria guerra? Exato. Tem várias teorias que mostram isso, que na verdade, além assim do motivo horroroso e negativo pelo qual a bomba nuclear foi criada e tudo, mas desde quando, fato empírico, desde quando existem as bombas nucleares, as armas nucleares, nós não temos mais grandes guerras entre grandes potências em grande escala. E uma das teorias das relações internacionais é exatamente que, na verdade, paradoxalmente, as armas nucleares podem ter pacificado as relações internacionais. Por quê? Porque você tem medo de ir até o último estágio, então evita e para antes. E de uma certa forma, você tem um pouco alguns sinais disso, né? Por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba nos anos 60, dos Estados Unidos e União Soviética, é basicamente isso. Porque na Guerra Fria tinha aquele medo de uma guerra, de um apocalipse mundial, basicamente, certo? E todos os cenários eram de apocalipse, de guerra atômica e apocalípticos. Agora, na verdade, o que aconteceu é que os dois países, quando na guerra dos mísseis em Cuba, a União Soviética e os Estados Unidos, que estavam chegando próximos deste cenário trágico, na verdade começaram a cooperar. De fato, o que aconteceu? Colocaram um telefone vermelho, era uma linha direta entre Kennedy e Khrushchev, entre os dois presidentes, e podiam se ligar sem intermediações, etc., sem perder tempo e sem... a intermediação é sempre assimétrica, é sempre complicada, né? E isso permite uma cooperação no último estágio, na última jogada. Então, eles conseguem uma desescalation das tensões. E acredito que este seja o cenário mais provável. Por quê? Porque com o uso de armas nucleares, é claro que alguém pode ganhar. Se Putin quiser, amanhã destrói a Ucrânia. Ok? Querendo, é isso. Mas o que acontece? Como isso pode gerar algumas consequências, então... O Senado, ele, por um lado, ele quer maximizar a vitória na Ucrânia, mas, por outro lado, ele quer minimizar o pior cenário possível. O cenário de uma guerra nuclear, todo mundo quer evitar e tem incentivos reais para evitar. A meu ver, este é o cenário mais provável. E falando assim de consequências econômicas desse conflito, existem várias, né? Preço da petróleo e tudo mais, dólar variando, mas pensando politicamente, quais são os impactos desse conflito aqui no Brasil? Pensando também nas eleições que estão chegando, tem algum impacto? Olha, várias pessoas estão falando, além do petróleo, do gás, da logística de forma geral, dos fertilizantes no Brasil, todo mundo sabe, né? Porque importa fertilizantes da Rússia. E o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, então o Brasil está pedindo para acabar com as sanções e tarifas de importação sobre fertilizantes para a FAO, tem uma série de coisas. Mas acho que isso aqui, até os ouvintes, já estamos acostumados, já todo mundo, até quando não é verdade, as pessoas, aumentou o preço disso aqui, a guerra na Ucrânia. O que eu queria mais chamar a atenção, e que talvez pode agregar um pouco mais, é questões mais de longo respiro. O pior dos impactos econômicos, ao meu ver, é o seguinte: o mundo está se rearmando. O mundo está voltando a gastar mais com gasto militar, de defesa e de armamento. Então, destes dias, mas já há algumas semanas, que vários países, inclusive da União Europeia e Alemanha, etc., estão entrando num acordo para aumentar para 2% o gasto militar. Isso significa algo fundamental, porque ceteris paribus significa menos dinheiro para outras áreas. Menos dinheiro para ensino, menos dinheiro para saúde, menos dinheiro no bolso do seu legítimo proprietário, do pagador de impostos. E em termos globais e históricos, é algo muito preocupante. Por quê? Porque nós vivemos numa época de relativa e até grande paz, na verdade. Estamos acostumados a isso. Mas isso não é a normalidade na história do mundo. A história do mundo é uma história de guerras. E períodos de paz são muito curtos. Na história do mundo, os grandes impérios, grandes potências sempre gastaram grandíssimas porcentagens, a maioria do gasto estatal, para fins militares, para defesa, para segurança. Esta história, que os países ocidentais gastam cerca de 1%, 0,6%, 1,4% com gasto militar, foi uma exceção na história. Foi fantástico, lindo demais, porque não precisou. Nós conseguimos fazer essa descalation de forma assim, a primeira vez e única na história. Isso foi fantástico. Não sei se isso vai durar ainda.
E fazendo um paralelo até com o mercado financeiro, né? A bolsa, ela tende a subir de pouquinho em pouquinho, vai subindo ali, fica anos subindo, mas na hora que ela vai cair, ela cai naquela queda brusca, bizarra, igual aconteceu, por exemplo, com o coronavírus e tudo mais. Então, você acha que pensando, dá para fazer essa analogia, que as coisas estão indo tranquilamente, assim, ao longo do tempo, e quando acontecer alguma coisa, pode ser que aconteça algo um pouco mais drástico, ou pensando nessa questão que a gente falou da bomba, isso pode não acontecer? Sim, porque isso é da natureza das coisas e em parte da natureza das coisas, em parte é a nossa forma de notar as mudanças. Porque nós, é aquela coisa que Bastiat falava de o que se vê, o que não se vê. A mudança repentina se vê, as mudanças graduais não se vê. Então, em parte somos nós que notamos isso. Mas até... por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial foi isso. Todo mundo estuda na escola que foi um homicídio de um maluco que matou o príncipe. Mas, na verdade, tinha tido eventos antes. Não é aquele fato lá. Aquele é o estopim, é o tipping point. Então, você tem uma tensão gradual e depois tem um tipping point que é o que quebra o sistema mesmo. E é provável que seja assim, eventualmente. Agora, dando uma mudada no assunto, a questão é a seguinte. Eu fiz uma live com você uma vez... que logo quando a gente abriu a live, tinha um tanto de livro assim, você tem lá a sua biblioteca. E aí um menino falou, nossa, quantos livros ele tem? Aí ele falou, nossa, você já leu isso tudo? Aí eu já tô, não só isso tudo, como mais, tá ligado? Foi uma resposta que ficou bem marcada. E assim, hoje em dia eu vi um gráfico que mostra que as pessoas, elas trabalham menos. Eu não sei se esse gráfico é realmente, se esses dados são realmente reais, mas parecia ser de uma fonte confiável. E provavelmente também as pessoas estudam menos, acho que muito por conta do avanço da tecnologia, né? Porque tudo hoje é muito rápido. A pessoa vê um TikTok sobre ciência política, o cara acha que porque viu 30 segundos de um TikTok já é experiente em ciência política porque aprendeu um termo específico. Quais são os impactos de todo esse avanço de informação, facilidade de acesso à informação e como a pessoa se comporta frente a isso, né? De, às vezes, por ter ficado 30 minutos no TikTok, ter aprendido 3 termos, acha que já trabalhou demais, acha que já estudou demais e já é um gênio e já pode sair por aí falando e tal. Óbvio, liberdade de expressão total, mas isso tanto para o indivíduo quanto no coletivo. Quais são os impactos desse fácil acesso à informação e da velocidade em que as coisas acontecem? Olha, na minha visão, são majoritariamente positivos, ok? Talvez eu discorde, porque eu não sei se hoje as pessoas estão lendo menos. E eu chutaria que não. Mas depende também do arco temporal que você está observando. Eu não conheço o TikTok, não sei se antes ou depois do TikTok as pessoas leem menos, mas são fenômenos muito de curto prazo. Olhando para um arco temporal maior, que é o que eu prefiro fazer, vamos lá. Na história, não diria que hoje as pessoas leem menos que 100 anos atrás, que 200 anos atrás. Apostaria qualquer coisa que é exatamente o contrário. Né? Por quê? Por uma série de motivos. Até simplesmente a alfabetização aumentou, melhorou no mundo inteiro. A renda per capita aumentou, o preço dos livros caiu, inclusive hoje virtualmente você tem livros de graça, pode piratear inclusive. Então assim, o poder de compra, o preço relativo dos livros caiu muito. Hoje tudo mais acessível que antes. E isso vale tanto para cultura, para cinema. Este aqui é o eterno debate sobre cultura, na verdade. As pessoas acham, aí tem 2 lados, o lado otimista e o lado pessimista. As pessoas acham, as pessoas não consomem mais cultura porque consomem entretenimento, porque consomem outras coisas. As pessoas não consomem alta cultura, consomem baixa cultura. A baixa cultura está tirando espaço da alta cultura. É este grande debate. Isso se insere neste debate que está falando. A meu ver, é o contrário. Por quê? Porque não é que essas pessoas que usam TikTok ou não sei o quê, não é que antes teriam ficado sentados numa poltrona de couro lendo Aristóteles e Platão. Não teriam feito nada. Não teriam feito nada. Teriam saído de casa, teriam feito outras coisas bestas e não sei o quê. Então, na verdade, olha, o número de pessoas que têm interesses nesta suposta alta cultura é e será sempre, inevitavelmente, naturalmente, muito limitado.
ok? Ou na música de alta cultura, ou nos filmes indie, de nicho, etc. Porque são exatamente coisas de nicho. Agora, o ponto é, hoje, mais pessoas estão tendo acesso a informação, a livros, a cultura. Ah, mas não é a mesma coisa, eles estão lendo autoajuda e não estão lendo Kant. Nunca tenham lido Kant. A alternativa era entre não ler nada e ler autoajuda. Entendi. E quais são qual que é a importância das pessoas? Você citou Aristóteles, você citou, enfim, Kant. Qual é a importância de ler esses livros clássicos? Porque eu já peguei para ler, eu tentei ler, é difícil pra caramba, é uma linguagem extremamente complicada. Inclusive, o último que eu tentei ler aí foi o Ação Humana, do Mises, achei muito difícil. Mas muita gente fala que esses livros meio que são muito importantes porque foram as primeiras pessoas que chegaram a pensar a respeito daquilo. É muito importante. E não obstante, assim, eu leio, eu gosto de ler, eu tenho que ler até por profissão, mas... Não é por status, né? Porque tem gente que fala que assim, o fulano fala que leu Aristóteles por status, o fulano fala que leu Adam Smith porque é status, entendeu? Leu um clássico por status. Chique postar no Instagram que você tá lendo falar que você leu Aristóteles. Eu acho chique, assim, mas tem gente... Uma vez eu tava até num debate com um menino que ele falou isso. Ele falou, não precisa, porque hoje em dia tem um cara lá que leu, aí ele vai e faz um resumo do que ele leu no clássico, então já facilita a tua vida, por Sempre exemplo. teve, se chama professor isso. Justo. Não sei o que, gente, vocês frequentam, que se... Jovens. Jovens. Eu acho assim, o que me surpreende, na verdade, é algo diferente. Ou seja, ver uma biblioteca, ver que um professor lê e leu muito... Cara, deveria ser normal. É o trabalho, escolheu esta profissão. A profissão dele é exatamente ler e falar e dar aula. É pouco mais, basicamente. Agora, imagina, super defendo a leitura, etc. Seria fantástico, mas de novo, como eu tenho uma visão e incentivo a leitura, por exemplo, com meus filhos, muito, etc. Mas como eu tenho uma visão realista, uma abordagem realista, o ponto é o seguinte, uma minoria de pessoas lê de fato, ok? E lê livros, entre aspas, de alto nível, qualquer coisa isso seja. E isso é assim no mundo inteiro, onde mais, onde menos, ok? Tem alguns fatores que influenciam. E foi assim historicamente. Esperar que seja diferente, vai continuar esperando daqui a 100, 200 anos. E a verdade é que existem pessoas que gostam, porque a leitura faz bem a eles, porque eles entendem através da leitura. Existem pessoas que não é questão de QI, de inteligência. Existem as pessoas teóricas, e existem pessoas práticas. As pessoas práticas não têm tanto benefício da leitura, não entendem muito quando eles não aprendem ao ler, aprendem fazendo. Learning by doing. Sim. Okay? Então essas pessoas, e repito, super inteligentes também, não tem nada a ver com QI. Essas pessoas realmente aprendem mais fazendo, tendo experiências, etc. Então, é bom incentivar também elas, mas assim, é um pouco uma arrogância, porque assim, nós classe falante, como dominamos os códigos da fala, da retórica, então jogamos com este discurso em cima de quem não domina estas armas retóricas, etc. Porque o que a classe falante tem, em média, não é dinheiro, mas é status, é retórica, é inteligência, etc. É cultura. Então exerce esse tipo de poder em cima de quem não tem. A típica briga é a briga entre a pessoa culta, ou o professor culto, mas não muito rico, e o empresário ignorante com dinheiro. Mas ele é ignorante e brega. E aí, um usa o dinheiro, ostenta, etc., para se levantar e baixar o outro, e o outro usa a cultura. Então, na verdade, é uma questão de poder. E assim, só para a gente finalizar esse assunto de leitura, qual leitura que você recomenda para o pessoal que está assistindo hoje, um livro assim que pode ter mudado a sua forma de ver as coisas, a forma... mudado a sua vida, e que você acha que pode ajudar a pessoa que está assistindo aqui o nosso podcast? Olha, um livro que mudou a minha forma de ver as coisas nos últimos anos, e que talvez é menos técnico, The Rightus, a mente, foi traduzido a Mente Moralista, de Jonathan Haidt. Sensacional. Porque basicamente, super resumindo, ele demonstra, é um psicólogo social americano, ele demonstra cientificamente que as pessoas, a propósito de política, as pessoas não escolhem se é de direita ou esquerda, racionalmente, eu estudo todas as teorias políticas e escolho essa aqui.
As pessoas têm já uma tendência prévia, natural, congênita, ok? Congênita, para uma direção ou outra direção. E aí, ao longo da vida, você ouve, escuta coisas na escola, na TV, em casa, dos dois lados, e usa os argumentos que justificam a sua tendência para se justificar. Então a gente já teria nascido com isso. Com a tendência. Com a tendência. Não muito bem elaborada. Que sofre influências ambientais, isso é claro. Não é determinístico, ok? Porque as pessoas sempre... então, não. Não existe nenhum autor que fala que a natureza é determinística. Não existe isso. É sempre uma mistura dos fatores internos, endógenos e exógenos, internos e ambientais, sempre. Assim como não existe um único autor que fala que tudo é natural e é congênito, também os autores que falam que tudo é ambiental e construção social também estão errados. Isso não existe, isso na ciência é claro. Então ele mostra isso, que nós temos uma tendência. Tem pessoas... Super resumindo, tem pessoas que tendem a querer as coisas mais certinhas, ordenadas, disciplinadas, pontuais, todas iguais, etc., básicas, etc. E tem pessoas que são mais abertas, que querem as coisas mais coloridas, variadas, diferentes, estão abertos ao diferente, ao diverso, ao risco, etc. E tendencialmente eles vão mais para a direita e mais para a esquerda. Repito, estou super simplificando o argumento. Tá? Não, legal. E assim... O Brasil é o país que investe muito em educação. Não sei em relação a outros países, mas se for olhar valores absolutos, é um país que investe muito em educação. Só que a gente não vê tanto resultado disso. A gente vê que a grande maioria da população não consegue interpretar um texto direito, não sabe fazer uma conta básica de matemática. Você acha que isso é, por parte dos políticos, até um pouco de interesse de deixar as pessoas alienadas para conseguir se perpetuar no poder? É má alocação dos recursos? É tudo isso em conjunto? É algo além disso? Qual que é a causa disso? Que eu saiba, na verdade, o Estado brasileiro investe muito em ensino em proporção. Se não era cerca de 6% do PIB. Em termos absolutos, acho que não, até porque é um país de renda média, que eu saiba. Mas em termos proporcionais, sim. Gasta mais que outros países, que a média mundial, que eu saiba. Agora, mas os resultados são péssimos. Fato. Existem os rankings internacionais, não é opinião, certo? Não acho que seja intencional dos políticos. Por quê? Isso, de forma geral, é o seguinte: as pessoas tendem a pensar que as coisas sejam causa e efeito direto, relação causa e efeito direta, tem uma motivação, tem um planejamento e as coisas sejam feitas intencionalmente planejadas. Isso existe, acontece. Nós tentamos intencionalmente planejar e alcançar objetivos o tempo todo, na nossa vida micro. Mas é muito mais provável, e acontece muito mais, ao contrário, que os fenômenos, especialmente os macrofenômenos, como aquele que você está citando, que nós não conseguimos planejar intencionalmente nem a nossa vida micro. As coisas fogem do controle o tempo todo. Imagina um planejamento tipo, agora eu vou deixar o povo alienado. Não é possível, não é factualmente possível. O que acontece é um fenômeno emergente chamado, compositivo chamado, ou seja, são vários microfenômenos, várias ações de várias pessoas que interagem, se interconectam entre eles de forma complexa. Estou pensando na teoria da complexidade, que tem um nó, que tem várias ligações com vários dos nós e geram aquele resultado de forma mais ou menos aleatória. Ferguson falava uma fórmula que eu acho sensacional, que é a sociedade humana, a economia, o mercado, ou no caso, qualquer fenômeno, é fruto da ação humana, mas não fruto do desenho humano. Não foi planejado. Okay? Então, acaba acontecendo isso, mas não é exatamente planejado. Que possa ser útil para alguns escopos, também pode. Okay? E qual que é o motivo por trás da ação, assim, que você acha? Por que a gente age? Eu sou austríaco, com Mises, concordando com Mises, nós agimos para tentar melhorar a nossa situação futura em relação à situação precedente. Então, assim, você acredita que não existe um ser 100% satisfeito? Claro. Porque senão esse ser, ele não faria nada? Tipo? O copo é sempre meio vazio, olha aqui. Sempre. Então, porque isso é uma reflexão que a galera, às vezes o cara fala, não, tô bem, tô felizaço aqui.
não necessariamente ele tá 100% feliz. Às vezes ele tá indo trabalhar, às vezes ele tá indo trabalhar sem vontade, mesmo ele estando feliz, o estado dele... Até porque eu não sei se tem diferença entre felicidade e alegria, né? Tem essas discussões. Estar satisfeito, estar conformado com onde você está. Às vezes o que a pessoa fala não necessariamente remete ao que ela está sentindo de verdade. E... falando desse lance de educação que ele citou, saiu um estudo esses dias, os cientistas chegaram à conclusão de que a adolescência deve ir até os 24 anos. Acho que você... não sei se você viu isso. E aí, provavelmente, a adolescência indo até os 24, creio que a ideia seria o jovem também ingressar na faculdade aos 24. Você acha que... Eu apoio. Todo Ou mundo seja, ter alunos mais maduros. Começar a trabalhar... quase nos 30. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo te pergunta dessa forma? Você acha? As perguntas que você realmente... Porque assim, você sabe a admiração intelectual que eu tenho por você. Você é um cara muito inteligente, então Obrigado. Sempre eu quero saber o que você acha. E eu não geralmente eu não pergunto dessa mesma forma para outras pessoas. Mas enfim, isso é só um gap aqui. Mas você acha que entrar na faculdade... sem ser aos 17, 18, e sim aos 24. Pelo fato do cara estar com uma maturidade, certa maturidade, ele não entra ele entra na faculdade realmente procurando objetivos concretos e não aquela coisa de entrar por entrar. Mas e fazer o que antes? Porque tudo tem um custo-oportunidade na minha cabeça. Depende do que o cara faz. Se o cara fica em casa fazendo nada... Então a faculdade, o papel dela não é só entregar ali a aula, o conhecimento. Não, eu tô perguntando assim... entrar na universidade depois, mas o que faz antes? Não, então, a ideia seria justamente isso. O que essa pessoa... dentro da minha pergunta também estaria isso. Você acha que a faculdade ela tem o papel de realmente amadurecer, óbvio, né? Isso é um fato óbvio. A faculdade amadurece o jovem, mas, às vezes, o processo de amadurecimento dentro da faculdade... pode fazer essa pessoa não levar a sério aquilo que valeria a pena ela ter levado a sério. As primeiras aulas, o conhecimento, ler os livros, prestar atenção nas aulas, ir nas palestras, participar de núcleos. Muito complicado. Não sou especialista, não sou psicólogo, ainda menos psicólogo de adolescente. Mas é muito complicado. O que eu diria... Então, assim, pensamentos livres aqui, tá? O que eu diria é o seguinte, acho que muda, pela experiência que tenho com os alunos e tudo, acho que depende muito da pessoa, varia, muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que chegam na maturidade antes e pessoas que chegam depois, certo? Em média, inclusive, sabemos que os homens chegam depois, até por motivos biológicos mesmo, né? O córtex pré-frontal mesmo se desenvolve depois. Então, em média, e depois há diferenças individuais, uma série de questões. Então, primeiro depende, varia por aí. Depois acho que tem, assim, tem gatilhos que são graduais, o processo de maturidade, amadurecimento é gradual, mas também tem o tipping point, tem gatilhos. Tem pessoas que acontece algo na vida aí, dá a virada, né? E cai a ficha, vocês falam, por alguma coisa, em algum momento, na universidade ou em outro lugar. E tem outras pessoas que a ficha cai depois, ou a outra coisa que faz cair a ficha. Então, depende. Não sei se esta ficha vai cair na universidade ou fazendo alguma outra coisa. Eu diria que depende muito do que faz, tá? O cara entra na universidade depois, mas o que faz durante? Eu vou manter meu filho entre os 17 e 24 anos em casa fazendo nada, jogando videogame? E mudar a educação na escola para preparar o jovem de uma forma, assim, mais objetiva para o que realmente é a faculdade. Porque eu vou ser sincero, eu saí da escola querendo fazer engenharia porque eu gostava de matemática. E isso não faz sentido nenhum, entendeu? E assim, e não só eu, como a maioria dos meus amigos pensavam assim, eu vou pro direito porque eu gosto de ler. Eu vou para matemática porque eu vou de engenharia porque eu gosto de matemática. Então você vê que o preparo dentro das escolas não necessariamente é o melhor. Às vezes, o processo de amadurecimento acontecer dentro das escolas, não sei se em outros países, isso às vezes pode até acontecer. O amadurecimento vir um pouco antes por conta da qualidade de ensino nas escolas. Olha, mas assim, eu também, acho que por aí, eu converso muito com os alunos de ensino médio, né? Até ontem, alunos que querem ingressar, e é uma escolha importante. Eu entendo. E as pessoas tomam decisões com base em poucas informações, mesmo sabendo que é uma escolha importante. Se eu estou comprando um sapato. Eu também fiz ciência política porque gostava de política.
Não sabia exatamente o que eu ia fazer, o que queria fazer. Mas ao contrário, eu acho, às vezes, impressão. Eu acho que é... Mas assim, repito, não frequento muito, não acompanho muito as mídias sociais, etc. Inclusive, acabei de sair recentemente. Mas assim, eu acho que é... Quando converso com você, acho que tem muita preocupação sobre como fazer as coisas. Que por um lado é bom. Quero fazer bem, quero planejar, etc. Por outro lado, talvez pode ser prejudicial se for demais. O que quero dizer? Eu também decidi mais ou menos assim. Inclusive, no meu caso, repito, como meus pais não eram formados, ninguém sabia me falar nada. Eu perguntava e não sabia nada. Então, eu escolhi muito a cega. É porque às vezes a gente tem a visão de que você... Lá na sua adolescência era que nem hoje, né? Tipo, às vezes não, passa claro aquela visão, mas... Era muito pior. Mas o que eu ia te falar... Se todo mundo fosse condenado a ser como era adolescente, o mundo já teria acabado. Aí teria a Terceira Guerra Mundial mesmo. Mas o negócio que eu digo é porque eu também fui a mesma coisa e eu me encontrei dentro de uma escolha que eu fiz que não foi planejada. Exato. Mas eu me encontrei nela. Eu chutaria que é assim para 99% das pessoas. Foi assim para mim, é assim para quem... Às vezes alguém não se encontra na primeira escolha, muda. Mudou 2, 3 vezes. Mas às vezes, na verdade, você acaba gostando do que você faz. Sim. Muitas vezes, exato. Eu acho que quando você se aprofunda em algo, você gosta dessa coisa. Exato. Eu acho que, assim, tudo que você pegar para estudar, você vai chegar numa... Muito, muito jovem até me manda mensagem no Instagram falando, pô, Penone, tô saindo da escola e tal, quero fazer economia, mas eu não gosto de matemática. Eu falo, cara... Economia vai muito além da matemática, tipo... O que eu acho, como pai, inclusive, o que eu diria é assim, se você quiser fazer uma escolha informada, deliberada, que é isso, afinal do que estamos falando, é óbvio que o ideal seria uma escolha informada, deliberada. Mas, informação tem um custo. Se você tentar adquirir as informações, você vai demorar séculos e nunca vai agir. Verdade. Certo? É o paradoxo do asno de Buridan, inclusive. De quê? O asno de Buridan é um paradoxo, a ideia. Tem um asno, um burro, que está na mesma distância entre água e comida. Ele está com fome e com sede. Aí ele não sabe decidir o que faço, e afinal morre de sede e de fome. E aí, então, esse é o perigo, entendeu? E hoje a gente vê muito isso, né? Tipo, as escolhas, por exemplo. Eu tava até fazendo a comparação com meu pai esses dias, porque eu fiquei 1 hora para escolher um filme e eu não escolhi nenhum. Exato. Esse é o paradoxo da escolha. Quando você tem muitas escolhas, você demora muito. O cardápio mais eficiente não é um cardápio com 50 opções. É o cardápio com... Tem estudos feitos, não me lembro o número qual é, mas assim... Mas quando Netflix é demais. Não, Netflix eu fiquei o tempo do filme escolhendo o filme. Exato. É isso. Então assim, o que eu quero dizer eu acho que é papel, eu como pai, dos pais, dos professores, dos adultos, né? De quem tem mais vivência, mais experiência, aumentar um pouco o horizonte dos jovens, mas também falar, mas você não pode demorar demais também. É um trade-off. Aumenta o horizonte e... Na Inglaterra, eles têm um hábito de tomar um ano sabático entre a escola e a universidade. E o jovem viaja, mochilão, e depois volta e estuda. Talvez um bom trade-off. Mas se fizer isso por 5 anos, 10 anos, não, meu caro. Já era. Voltar nos 24. E você investe seu dinheiro? Sim. Onde você investe? Mercado financeiro, bolsa de valores, criptomoedas? Mercado financeiro, mas na verdade é meu irmão que faz para mim, que ele trabalha na área. Ah, entendi. E você, como um austríaco, gosta de criptomoedas, Bitcoin, dessas coisas também? Sempre defendi. Acho que é moeda estatal... Não porque é estatal. Moeda compulsória, monopolista, concurso forçado é negativa. Para mim não deveria existir, simplesmente. Banco Central, idem. Então... me lembro que geralmente isso acontece, eu defendia já quando comecei a falar de criptomoedas, ainda ninguém falava, os alunos nem sabiam o que era Bitcoin. Depois foi o contrário, o conhecimento deles aumentou e eu não acompanhei, nem acompanho, não sei mais. O que me interessa, talvez de forma burra, porque deveria me interessar mais a parte de investimento, mas o que me interessa, na verdade, é mais a parte política da moeda, o uso político da moeda, do curso forçado, da moeda monopolista, dos bancos centrais e como uma maior concorrência e liberdade de moedas pode representar mais opções para as pessoas. Como surgiu a moeda, tipo, a que a gente tem hoje? Não o dinheiro em si, tipo, a moeda de troca. A moeda
prata, ouro? Bom, inicialmente era escambo, né? Troca de galinhas com porco. Como depois gradualmente vira outros bens, pode variar muito na história, açúcar, cigarros, metais preciosos, geralmente, porque você com metais preciosos você resolve um problema, né? Que é quando você vai no mercado querendo comprar porcos e você tem galinhas na mão, que tem galinhas em casa, tem que encontrar alguém que está disposto a te vender porcos, mas que esteja disposto a receber galinhas. O problema é da dupla coincidência. É um problema, então é difícil. Você pode encontrar N pessoas que querem vender porcos, mas que não querem receber galinhas. Agora, com metal precioso e com dinheiro, você resolve isso. Por quê? Porque o cara que tem porco e está disposto a vender, aceita um outro meio que depois ele pode utilizar para comprar qualquer coisa que ele queira. Então, isso resolve. Então, depois foi basicamente metais preciosos. E como isso ainda não é muito eficiente, porque você pode ser assaltado, pode ser roubado, é pesado, é limitado, é dificilmente divisível, ouro lá no mercado na hora, concretamente, aí a moeda surge por isso. Você deposita, estou super simplificando, você deposita o ouro num banco, o banco te dá um papel, uma nota, você depositou 1 quilo de ouro, etc. Isso vale, etc. Ou pode dividir em vários papéis, e daí nasce o papel moeda, a reserva, etc. E aí você troca isso. Quem recebe pode ir no banco e pegar isso, pegar o ouro, por exemplo. E no seu ver, quais são os prejuízos do Banco Central ter o poder de emissão da moeda? Total. Então, vamos lá. Eu sei que é uma posição muito minoritária, super, tá? E somos só 4 poucos austríacos malucos que pensamos isso. Mas eu diria, qual o problema de ter qualquer monopólio coercitivo? Qualquer. Monopólio é ruim. Monopólio coercitivo. Ou seja, não são monopólio de mercado, que você... Google. Mas você pode, querendo, concorrer com eles. Se tiver uma ideia genial, faz fundraising, mesmo se não tiver dinheiro, faz fundraising, pode. Querendo, nada te impede, a lei não proíbe. Agora, no caso da moeda, é proibido mesmo, você vai ser preso, é crime. Você imprimir uma moeda exatamente como o Estado faz, fazer a mesma coisa que eles fazem, você vai ser preso. Então, qualquer monopólio coercitivo é super negativo e prejudicial. Concretamente, para dar um exemplo prático disso, inflação. Inflação em larga escala, como acontece hoje em dia, acontece graças a isso. Por quê? Porque o Estado, visto que tem o curso forçado e monopólio da moeda dentro de um determinado território, pode circular só aquela moeda. Geralmente, existem alguns países que têm algumas exceções, mas assim, grosso modo é isso. Então acontece. Eu posso aumentar a massa monetária, coloco mais dinheiro no sistema, ou seja, o que significa? Abaixo o poder de compra da moeda, estou retirando o poder de compra do dinheiro que você tem no bolso, ok? É um imposto inflacionário, é um roubo legalizado, na história sempre foi definido assim, e você não tem como se proteger do risco inflacionário porque você não pode utilizar outras moedas, porque é crime utilizar outras moedas, aceitar outras moedas, etc. De fato acontece em alguns países com economias dolarizadas, por exemplo, tipicamente na América Latina. Mas se não fosse isso, se o Estado se nenhum ente tivesse um monopólio coercitivo, ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque no momento no qual ele está enfraquecendo a sua moeda, emite mais massa monetária, etc., você vai escolher outra moeda, você vai usar outra moeda. Então, essa concorrência limitaria o poder do Banco Central de fazer isso. Agora, detalhe curioso, né? Uma das justificativas mentirosas, falsas, pelo surgimento, pela justificativa do Banco Central, foi que nós vamos proteger os investidores disso. Porque as pessoas que eu falei antes colocavam ouro no banco e o cara dava uma nota, olha, você colocou aqui 10 quilos de ouro. Mas ele podia emitir mais notas. Dava uma nota, dava 10 para você que colocou dinheiro e uma ele levava para ele, para amiguinho, etc. Então, colocava em circulação mais notas do ouro que realmente tinha na reserva. Era uma fraude. Então, se todo mundo tivesse ido no banco para resgatar o ouro na mesma hora, na verdade, aquele ouro não tinha. Era fraude. Então, o que acontece? A justificativa oficial qual é? Para evitar isso, agora nós vamos proibir os bancos privados de fazer isso, só o Banco Estatal, o Banco Central pode fazer. E hoje o Banco Central faz o quê? Exatamente a mesma coisa, idêntica. Só que não é fraude, não é considerado crime. É considerado política monetária.
política monetária expansionista keynesiana. Eles emitem mais moeda, fazem exatamente isso e não é crime, é política monetária. E o Estado adora fazer coisas que são crimes em outras esferas, né? Por exemplo, cassino é proibido, mas tem a Loteria Federal. Claro. Pirâmide é proibido, mas tem o INSS. Mas é por isso que é proibido? O Estado odeia a concorrência. O Estado odeia a concorrência. Caraca, isso é profundo. Profundo. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, mas é típico do poder, de quem institui o poder, né? Qualquer crime organizado também faz a mesma coisa. Olha, aqui proibido fazer isso, só eu posso. E isso não é uma dinâmica do Estado da política, é uma dinâmica do poder. E agora teve o banimento do Telegram, né? Que, enfim, proibiram. Qual que foi a origem disso? Por que chegaram a proibir? Aí acho que aí tem que ter um estudo psiquiátrico mesmo. Aí a gente chama o psiquiatra lá, o que veio aqui, o Thiago. Ele explica pra gente. O Thiago, ele tentou quantas vezes entrar na faculdade? Acho que foi 6. 7 vezes. Ele prestou o vestibular 7 vezes. Ele é um bom psiquiatra, cara. Isso aí lidou com... Especialista em vestibular. Mas assim, pode falar. Não, resposta rápida então. Por que isso acontece? Porque pode. Porque pode. A justificativa do poder é o poder. Não tem outras justificativas. É porque eu posso. Eu faço o que eu posso. Na medida na qual eu posso, se eu posso fazer algo, terá alguém atraído por aquele cargo para utilizar todo aquele poder. Né? E eu vou tentar pedir sempre mais. E sempre mais. Então, a verdade é porque eu posso. Depois existem justificativas retóricas. Mas por que acontece? Porque pode. Acontece alguma coisa a quem faz isso? Não. Então, pode. Sempre brinco, um grande filósofo da minha cidade falava, olha, tem que, eu tô brincando, era na verdade o presidente do time de futebol da minha cidade, super ignorante, mas a propósito de empresários ricos ignorantes, ele falava, olha, tem quem pode e quem não pode, eu pode. É isso, ele pode. Ele pode. Você pode bloquear Telegram? Não. Então você não vai fazer por isso, não porque você é bonzinho. Se você tivesse este poder, mais cedo ou mais tarde, prova que vai. Entendi. E ainda só para finalizar esse assunto até de Banco Central também, né? Assim, quando a gente estuda a teoria do mercado financeiro, do sistema financeiro nacional, a gente vê que uma das missões do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, é assegurar a estabilidade da moeda, do poder de compra. A melhor forma dele fazer isso é deixando de existir? Para mim, sim. E aí, Mas não seria daquela moeda, muito provavelmente. Seria do sistema monetário, que seria o sistema monetário mais concorrencial. Duvido fortissimamente, após qualquer coisa, não existir uma moeda só. O número ótimo de moedas não me parece ser uma. Assim como o número de restaurantes ótimos não me parece ser um. E tem um número ótimo ou quanto mais melhor? Definido pelo mercado. Nenhuma pessoa individualmente, nenhum planejador central pode definir um número ótimo de restaurantes, fábricas de sapatos, marcas de celulares e moedas. Então você acha que não existe essa ideia do número ótimo? É definido pelo mercado. E cada coisa Se tiver N mais uma moeda, você acaba de criar uma moeda. Se o mercado aceita, tem demanda, etc., encontra uma demanda, existe. Se o mercado não aceita, fracassa e faliu, tchau, fechou. E essa ideia de que nós temos que produzir a vacina. Não podemos externalizar essa situação. Nós, Brasil. Brasil. Não a gente. Vocês dois. A gente vai acabar o podcast aqui e vai começar ali na salinha. A gente tem ali uma salinha ali, a gente está produzindo a vacina do Covid. Se quiser experimentar depois. Não, obrigado. Não, que a gente tem que... a gente não pode pegar de outros países, a gente tem que desenvolver a nossa, que aí entra naquela ideia de livre mercado, de que não, tem que ser tudo aqui dentro mesmo. Como que você enxerga isso e como pode ser mais eficiente comercializar com outros países? Eu sou contra, acho besteira, é nacionalismo econômico. Você é contra, só para deixar claro? A ideia do protecionismo, porque geralmente quando se faz isso, se faz em nome de não ficar dependentes de outros países, né? E buscar a independência alimentar, independência energética, independência da vacina, aqui no caso, etc. Acho isso errado porque, assim, é fácil apelar a isso na mente das pessoas, né? Porque
olha, eu estou tendo que importar do país X, aí o país X quebra o contrato e vende para outro país porque o cara pagou mais, ou está demorando a logística, ou não responde à minha agência sanitária. Uma série de problemas tem, fato. Mas a ideia de produzir internamente e ser independente, assim, é como se, uma vez que nós produzimos internamente, todos os problemas serão resolvidos. Mas na verdade não, porque quando você fica independente de outros países, você fica dependente do seu país, do seu estado. E às vezes tem coisa que você não é bom que o outro é. Exatamente. Inclusive, o paradoxo, me parece, é o seguinte: a desconfiança dos brasileiros em relação ao Estado me parece relativamente grande, certo? E depois, talvez, este mesmo cara fala, temos que ter a vacina brasileira, temos que ser independentes dos países dependentes. Mas você acaba sendo dependente do seu Estado, do seu país. É bom? De um só? É eficiente nisso? Você está reclamando o tempo inteiro que não é eficiente, não sabe fazer X, Y, K, você dá uma tarefa a mais, aí vai ficar mais eficiente ainda? Não era melhor diversificar? A meu ver, apela ao nacionalismo, apela ao medo, a meu ver, é factualmente errado. Igual a gente vê isso tanto dentro de casa quanto em empresas, né? Tipo, às vezes, principalmente a gente que começou nosso trabalho sozinho, a gente fazia tudo, editava, produzia. Chega uma hora que é mais eficiente você focar naquilo que você é muito bom e delegar aquilo que você não gosta de fazer, o que você não é bom. E em casa a mesma coisa. Às vezes você não está com tempo para fazer a sua comida, você vai lá e compra de um restaurante que chega na porta da sua casa. Você não faz o pão, você não vai ordenhar a vaca de manhã. Que vai muito além de fazer a comida, né? Produzir o alimento. Geralmente, mas você está dependente do padeireiro. Sim. Mas a alternativa é ficar dependente de você mesmo, que também tem problemas. E aí a solução é gastar dinheiro. Teoria econômica básica. Obviamente, cada um se especializa no que sabe fazer melhor, vantagem comparativa. E ainda nessa questão também de, enfim, importar, exportar, tem a questão da gasolina, do petróleo hoje está muito caro, o preço do combustível tá explodindo e sempre surge aquele papo de que tem que segurar esse preço, o governo tem que abaixar o preço da gasolina e tudo mais. Chegando em época de eleição agora, eles vão adorar fazer isso para conquistar voto, porque ninguém aguenta mais pagar a gasolina R$7, R$8. Quais são os impactos disso? Tanto na política quanto no bolso de quem está assistindo, que vai pagar a gasolina mais barata. Mas qual que é a parte negativa disso aí? É uma ilusão, na verdade, né? O jogo das três cartas, né? Porque eu entendo, mas de novo, a história é clara. Olha, se tem uma coisa onde há consenso, talvez o ponto onde há mais consenso entre economistas é controle de preços. Controle de preços não funciona em termos econômicos. Funciona para fins políticos. Para isso. Ponto. Então não é feito porque funciona economicamente. Né? Então, funciona para efeitos políticos. Né? Então eu sempre falo, assim, concretamente o que significa? Que se você está subsidiando um certo setor com subsídio direto ou indireto, esse dinheiro de algum lugar tem que vir. Ou você aumenta impostos, tira mais dinheiro do bolso do pagador de imposto, ou você retira de outros setores. Ceteris paribus, certo? Ok. Então é isso. É o cara que vê que a gasolina diminuiu 20 centavos e não sabe que de outro lado está aumentando outra coisa, etc. Não nota. É o que se vê e o que não se vê. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar é, olha, quando algo não é economicamente, uma política econômica que não é economicamente eficiente é aprovada, é porque é politicamente eficiente. Então, eu entendo vocês justamente como economistas formados em economia, o desejo é a política econômica mais eficiente possível. Mas o critério de escolha político está longe de ser isso. E a evidência, assim, evidências não faltam, não só no Brasil, tá? Onde mais, onde menos, claro. E tem essa questão do político, que é aquilo que vai ser o melhor para ele também, mas por que a população ainda defende isso, mesmo já tendo esse histórico em outros países de que não funciona, né? É interesse próprio, só eu quero pagar mais barato na gasolina e é isso. Por vários motivos. Primeiro, as pessoas não sabem isso que acabamos de falar, que controle de preços não funciona, que todos os experimentos na história do planeta fracassaram. Por quê? Não porque são burros e ignorantes em matéria. Cada um se especializa numa coisa diferente, ok? Como eu não sei nada de biologia, de astrofísica. Segundo, o que se vê, o que não se vê.
você vê a gasolina diminuir, você não vê o outro efeito. É o efeito que Bastiat denominou dessa forma. Terceiro, e são outros motivos ainda. Terceiro, custos difusos e benefícios concentrados. Você dá um benefício para um setor específico, mas o custo é difuso para a sociedade toda. Então vai diluir este custo, 1 centavo, R$1 para cada um. Isso aí você não vê, você não sente no bolso. Se aumentar os impostos de 0,0001, não nota muito. Se todos os outros produtos aumentarem de 0,1, você não nota muito. Agora, aquele produto, etc., aí você nota o efeito. Então, não é porque as pessoas são burras, não é porque as pessoas são ignorantes, não é porque as pessoas são alienadas, não é porque as pessoas não acompanham política. É um incentivo racional criado. Custos difusos e benefício concentrado. Ao ponto que, como é assim e é racional, infelizmente que seja assim, tudo indica que vai continuar a ser assim. Que daqui a 200 anos terá o mesmo tipo de política econômica. Pode mudar, pode ser não gasolina e fotovoltaico, solar, mas é por aí. Perfeito. Para a pessoa que está afim de aprender um pouco mais de ciência política, você tem o seu livro. Ele ainda está à venda? Tá, claro. Né? Óbvio, tá, né? sempre. É bom perguntar, porque às vezes vai que junto com a internet também parou de vender os livros. Sim, e tem o link da Amazon, tem venda lá. Então a gente vai estar deixando... Fala um pouco sobre o seu livro pro pessoal, a gente vai estar deixando o link dele aqui na descrição. Obrigado. A Ciência da Política é um manual de ciência política. Talvez alguns dos seus ouvintes devem ser estudantes ou aspirantes tais de economia. É como um manual de microeconomia para a ciência política. Para explicar para os leigos, assim, não é filosofia política, não é Rousseau, Hobbes, Locke, Marx, Montesquieu, etc. Não é o que a política deveria ser na visão dos vários autores. É como a política como a política funciona de fato. Então tem sistemas eleitorais, presidencialismo, parlamentarismo, processo legislativo, regulamentação, corrupção, como funciona a política de fato, movimentos políticos, movimentos sociais, etc. É um manual acadêmico. Então, mas aquelas palavras difíceis que a gente escuta aí no jornal, provavelmente a pessoa vai conseguir entender um pouco. Sim, todos. Relações internacionais, guerra, é acessível, é para... Um livro As pessoas me perguntam sempre, dá para eu ler sem saber nada? É exatamente para isso. Show. Okay? É o primeiro livro, foi feito por isso. E é bem sistemático, organizado assim, muito esquemático, muito claro, simples, etc. Beleza. Então, o link está aqui na descrição, pessoal. Quem quiser ir, a Ciência Política do Jean Turco. Jean Turco, obrigado, cara. Muito bom falar com você. Foi um prazer bater esse papo. Você não está ativo nas redes sociais, mas de qualquer forma, você voltando aí... Eu existo de verdade, mesmo assim. Torço para você voltar, porque eu acho que o seu papel é muito importante, assim, influenciando, entregando um conhecimento de verdade, algo que realmente... faz a diferença na vida das pessoas, dentro da realidade. Eu acho que você deveria voltar, dou todo o apoio aqui. Pessoal de casa, palavras finais aí pro público, assim, falar um pouco só onde te encontra em outros lugares, além do Instagram e do Twitter que você... Não, eu saí de lá, não sei se volto e quando volto. Palavras finais... Acabamos conversando de vários temas, foi bom. Obviamente, quero deixar claro que não sou especialista na maioria destes temas, porque... O leque foi muito amplo, então algumas são achismo, opinião pessoal, especulações, etc. Sobre economia, sei que é uma visão minoritária mesmo da escola austríaca. Sobre ciência política, eu diria mais. Aí sim, assim, a visão é uma visão realista e não idealista. E é o que geralmente a maioria dos cientistas políticos faz. O livro tem essa impostação. Então, assim, se você quer parar de se frustrar com a política, de ficar indignado, bravo com as coisas que acontecem, esse noticiário fica bravo, e em lugar de ficar indignado, quer começar a entender a política, como funciona de verdade, por que funciona como funciona, por que é como é, aí é esta abordagem realista da ciência política. Show de bola. Foi um prazer. Foi um prazer bater esse papo. Galera, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, comenta o que você achou também e manda esse vídeo para algum amigo. Cupom de desconto da Minimal na descrição, Exato. Caso você queira comprar aí o seu traje. E é isso, pessoal. Valeu, Wagner. Valeu, tamo junto. E um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu.